Desde o passado, sempre houveram pessoas com comportamentos que sempre deram o que falar. Essas pessoas sempre recebem o nome para cada atitude que elas têm, que são as fofoqueiras, as temperamentais, as problemáticas, pessoas autoabsorvidas que não criam conexões com o próximo, as invejosas, as manipuladoras, os dementadores, que são pessoas negativas, os sádicos, que sentem prazer na miséria do próximo, os arrogantes e entre outros. Mas existe um tipo que tem um duplo significado. Esse se chama o cinismo. O que será que as pessoas acham do que é ser cínico? Ou o que é o cinismo? Cinismo é uma pessoa que não tá nem aí pra opinião das outras, no caso, sobre o que elas acham que é importante. No caso, você fala que seu sapato é rosa, aí a pessoa vai fazer, pô, massa, legal, acabou. Pra mim, eu entendo que o cinismo é a falta de respeito com o outro, em primeiro lugar. Porque se você se dá o trabalho de articular um pensamento cínico, é porque você já está pensando em segunda, terceira intenção em falar alguma coisa sobre alguma coisa. Algum tema, você pode ser cínico, por exemplo. Hoje no Brasil eu acho cinismo o que o governo faz com relação à saúde pública. É cínico você imaginar que o sistema chegou a um ponto que a gente interfere nas suas decisões pessoais por incompetência. O governo acha, independente de que seja partido, estou falando do sistema, o sistema acha que as mulheres agora não podem ter filhos por causa da dengue, por causa das consequências da dengue. Ao tomar decisões de pedir a você, cidadão, individualmente, para postergar uma gravidez que estava nos seus planos enquanto família, em casais, etc. Eu acho cínico ele chegar e tomar uma decisão dessa, pedir às pessoas que elas não tenham planejamento de filhos agora, deixa para depois. Eu acho uma falta de respeito. E ao propor essas ideias, ao propor essas saídas, entre aspas, elas são cínicas. O cinismo também perpassa pela ironia, né, que tratam as coisas de forma irônica. Isso não deixa de ser um cinismo. Agora, filosoficamente, eu não sei, não estudei assim profundamente a questão do cinismo, mas eu tenho a impressão que perpassa também pela visão do coletivo, né, a visão que o sistema tem quando trabalha com o coletivo. Não sei dizer exatamente o que é o cinismo dentro da perspectiva da filosofia. Então, professor, o que quer dizer ser cínico para o senhor? Para mim, ser cínico é a pessoa brincar com a ignorância do outro, entendeu? Só isso. Obrigada. Para você? Para mim, o cinismo, na verdade, é uma pessoa cínica. O que é ser uma pessoa cínica? É você simplesmente ser irônico em certos momentos e se aproveitar de outras pessoas. No senso comum. Agora, na filosofia, é uma pessoa que sempre está voltada para falar a verdade, independente do momento. É basicamente isso. Uma pessoa cínica é uma pessoa que utiliza uma pequena falácia, porque ela, na verdade, se finge de desentendida em certos momentos, entendeu? Ou seja, é uma pessoa metida a sonsa. É só isso. Ser cínico pra mim é uma pessoa que demonstra ser outra coisa. Você está sentindo alguma coisa, mas você não demonstra isso, você demonstra outra coisa. Tem a ver um pouco de falsidade pra mim também. Obrigada. Uma pessoa cínica pra mim é uma pessoa dissimulada, uma pessoa que inventa outras coisas pra poder fugir de uma situação, esse tipo de coisa. Cínica é quando a pessoa se faz de desentendido, tipo, acontece a situação entre eu e você, que é uma terceira pessoa chega pra gente e fala uma coisa, aí eu pego e desminto e você se faz de cínico, contradizendo na verdade o que a terceira pessoa te falou, tá ligado? Pra mim isso é ser cínico. O que você sabe sobre
sobre o cinismo? Bom, duas coisas diferentes, né? Tem o significado hoje em dia, que são de pessoas que são sonsas, mas sobre a escola de cínicos, são aquelas pessoas, os cínicos daquele tempo que a gente estuda em filosofia, são as pessoas que falavam a verdade independente das consequências. Obrigada. Então, professor, o que é o cinismo para o senhor? É quando alguém fala algo para outro, mas ao mesmo tempo ele não respeita aquela pessoa com que ele está falando. Quer dizer, ele fica, por dentro dele, ele ri daquilo que ele está falando para essa outra pessoa. É isso. Bom, obrigada. É a pessoa saber os seus erros e não falar, você fingir que nada aconteceu. É tipo isso. Esse cinismo é uma escola da filosofia, período antigo. Obrigada. Bem, existem duas versões do que é o cinismo. A corrente filosófica do passado, que eu não tenho muita afinidade com isso, e a nossa concepção de hoje em dia, que é uma concepção meio pejorativa. O que seria isso? Você acha uma pessoa cínica uma pessoa que é cara de pau, uma pessoa que chega lá e faz mesmo e tudo mais. Tchau. Tá, vamos dar um tempo pra ela pensar. Qual o conceito de ser cínico? Pô, velho, me sinto mal, velho. Gosto de uma palavra pejorativa, não sei. Cuidado de falar também. Eu acho que ser cínico é não mostrar a sua verdadeira cara, digamos assim. Eu acho que isso é ser cínico. E o conceito de cinismo? Ai, minha filha, cinismo? Vai, Ana, vai. Torcida. Uma pessoa cínica é uma pessoa que... Eu não sei falar o que é cinismo não, velho. Não, vocês estão me filmando, não. Se uma pessoa te fala, pô, você é cínico, você vai achar o quê? É mentira, eu sou migueleiro. Migueleiro, que dá migué nos outros e tipo... As coisas, cara de pau. Na cara de pau, tipo, as coisas... Não, meu Deus. As coisas vão acontecendo assim e ele vai mudando as verdades, tá ligado? E tornando tudo mais fácil pra ele. Eu acho que o cinismo é isso. Então, o que é o cinismo pra você? Cinismo pra mim é uma pessoa que de repente ela pratica algo, né? E que depois disso ela acaba não assumindo, né? Ou que pratica algo, mas depois ela vai mesmo, depois critica aquilo que supostamente anteriormente ela veio a praticar. Então ela não assume uma personalidade ou aquilo que faz e acaba de certa forma sendo cínico por isso. Cinismo para mim tem um filósofo moderno contemporâneo chamado Zizek, né? Que ele disse que o capitalismo se tornou um sistema cínico, porque ele não tem mais vergonha de mentir, né? Não tem mais vergonha de expor sua contradição. Então cinismo é isso, né? Alguém que naturaliza a falta de ética, naturaliza a corrupção, naturaliza o mau-caratismo, né? É alguém que não tem mais vergonha, perdeu a vergonha. Então eu caracterizaria assim. Mas acho que é um termo, um debate que deve ser mais exposto por um filósofo. É tipo quando uma pessoa ela mente, tipo, descaradamente, entendeu? Dá pra perceber que a pessoa tá mentindo, mas ela continua insistindo na mentira. Mais ou menos isso. Bom, cinismo me remete ao pensamento filosófico, né? Dos cínicos. E eles levam a vida como os cachorros, né? Tipo, se desprendiam das coisas, materiais, etc. E hoje em dia o significado é de pessoas falsas que não têm credibilidade no que falam e fazem. É tipo assim, mas atualmente seria uma pessoa falsa, uma pessoa fingida. Só que na época de Diógenes, como vocês como vocês estão estudando, seria uma pessoa que usa da contradição. Tipo, ele sempre fazia contradições, expondo, mais vezes as pessoas ao ridículo. Como um dia ele chegou no meio da praça com a lanterna no meio do dia procurando homens. Isso daí pra muitas pessoas chamavam ele de louco, porque ele não tinha muita... pras pessoas ele era... era apenas um bêbado, um vagabundo, só que ele fazia filosofia a partir dos questionamentos contraditórios. Ok, obrigada.
Rapaz, eu sei que o cinismo é uma escola filosófica, entendeu? E que a gente trouxe isso para hoje e tal. Não sei exatamente o que é, mas eu sei que é uma escola filosófica. Obrigado, obrigado. Primeiro, queria agradecer o convite, né? O helenismo é um tema muito grato para mim, porque ele talvez ele represente uma das etapas mais radicais do pensamento filosófico ocidental, né? E o convite para falar do cinismo, né? Aquela corrente filosófica que rompeu com uma tradição extremamente aristocrática, que foi a tradição grega, e contribuiu para o que hoje nós chamamos de democracia, de individualidade e tudo mais. O helenismo, né, para falar do cinismo tem que falar do helenismo. O helenismo é basicamente uma tendência, o espírito de uma época. Qual é o espírito dessa época? O espírito da negação de certo convite à obediência que foi imposto sobretudo pelo Império Alexandrino. E aqueles sujeitos, né, que eram antes professores, seja da academia de Platão ou de outras escolas, eles abriram mão de uma vida confortável e de certa notoriedade e se isolaram em pequenos grupos para tentar pensar em algo, em uma alternativa para fugir e para escapar minimamente daquilo que estava sendo consolidado. A gente não pode perder de vista que o Alexandre o Grande, que é inclusive um grande amigo do Diógenes de Sinope, que é o cínico, ele construiu um projeto. Qual era o projeto do Alexandre, né? O seu mentor político, que era o Aristóteles, respondeu uma pergunta que o Alexandre fez. O Alexandre tinha 3 culturas à sua mão, à disposição. A egípcia, extremamente antiga e extremamente hierárquica, né? Um direito divino de mandar do faraó. Tinha a cultura persa, extremamente guerreira. A gente não pode esquecer de figuras como Ciro o Grande e tantos outros. E a cultura helênica, né? Hélade era o nome que antecedia o nome Grécia. No século IV a.C., os conflitos causados pela Guerra do Peloponeso deixaram as cidades-estado gregas gravemente desgastadas. Sem condições de garantir a autonomia de seus territórios, elas tornaram-se uma presa fácil para povos estrangeiros. Ao norte da Grécia, a civilização macedônica começava a empreender um projeto expansionista, que em pouco tempo foi capaz de assegurar o controle sobre o mundo grego. A partir desse processo de dominação que se iniciou o chamado período helenístico. No ano de 356 a.C., Filipe II tornou-se rei da Macedônia, criando um exército de origem popular que tornou possível a grande expansão de seu império. Mas o que não era esperado é que ele fosse assassinado por um aristocrata coríntio, em 336 a.C. Com a sua morte, o trono foi disputado pelos filhos de Filipe, e as cidades-estado gregas empreenderam uma revolta contra o Império Macedônico. Foi nesse momento que Alexandre Magno, filho de Filipe, derrotou a revolta grega liderada pela cidade de Tebas. Graças à sua notória habilidade militar, Alexandre iniciou um notável processo de expansão que controlou as regiões da Pérsia, do Egito, chegando a fixar seus territórios até as regiões próximas da Índia. Alexandre, dessa forma, consolidou um vasto império. E o Alexandre fez a pergunta ao Aristóteles: qual a melhor cultura para a formação de súditos obedientes? Aristóteles não pensou 2 vezes. O helenismo, a lógica, essa cultura racionalista grega. E o Alexandre adotou esse modelo. Os filósofos do helenismo se rebelaram e não aceitaram essa tarefa, né, de usar da paideia, da educação, né, para formar súditos. E buscaram dar um exemplo, né? Os estoicos são aqueles sujeitos que são professores itinerantes e ganharam o mundo, saíram sobretudo da Atenas. Os epicuristas se uniram em pequenas comunidades na zona rural e passaram a viver uma vida alternativa, também numa negação
né, daquela tradição que estava se instalando ali, e mesmo da aristocracia ateniense, né? Não podemos esquecer que, uma vez convidado por um amigo Epicuro, ouviu o seguinte, ele disse: olha, Epicuro, puxa vida, eu tenho um vinho da melhor safra e um queijo de primeira, puxa, vai lá hoje para a gente brindar a vida. Aí Epicuro disse: olha, não liga não, mas uns amigos meus estão assando um pão fresquinho e estão com a água maravilhosa, mas se sobrar um pouquinho do queijo, manda para mim para de vez em quando eu me fartar. E o Epicuro traz essa compreensão: olha, o importante não é o que eu como, não é o que eu bebo, é com quem eu como, é com quem eu bebo, né? Essa é a máxima também do helenismo. E daí surge a figura que é o Diógenes de Sinope, que do ponto de vista ético era extremamente controverso, né? O Diógenes era um senhor já respeitado, intelectual, conhecido na Atenas, e resolve abandonar tudo, né? Tanto que ele é chamado de cínico porque a palavra cinismo é derivada da palavra kinos, cão. Porque o Diógenes ele vivia cercado de cães de rua, afinal de contas ele morava na rua, dizia-se que ele morava num tonel, num barril, uma coisa assim, e ele ficava ali simplesmente negando tudo o que era, digamos assim, politicamente correto. Então o Diógenes, ele tirava a roupa quando ele bem entendia, ele tomava banho se ele quisesse, ele jogava pedra nas pessoas que iam lá levar comida para ele, e ele não se interessava por manter laços com ninguém. Podemos compreender a personalidade de Diógenes pelas histórias que contavam sobre ele. Em uma dessas histórias, disse que Diógenes havia sido convidado para um banquete, e quando ele chegou lá, as pessoas começaram a jogar ossos para ele, como se ele fosse um cachorro. No entanto, Diógenes não se ofendeu com essa atitude, e ao invés de reagir com violência, ele simplesmente urinou sobre os ossos, assim como faria um cão, indiferente às atitudes de quem havia feito isso com ele. Uma outra história contada diz que, numa certa ocasião, Diógenes havia sido convidado para uma festa. E logo quando chegou na casa onde havia festa, ele foi advertido para que não cuspisse no chão. Ao ouvir isso, Diógenes olhou para quem o advertiu e então cuspiu no rosto dessa pessoa. Ele ainda disse sobre o ocorrido que havia encontrado um lugar pior do que o chão para cuspir, que era o rosto desse indivíduo. O que é que acontece aí? O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o helenismo consolida aquilo que hoje a gente conhece muito bem, chamado indivíduo, o individualismo. Mas que tipo de individualismo? O individualismo como sinônimo de abandono, de orfandade. O indivíduo, ele é órfão da polis. Por isso que hoje nós somos, em sua maioria, apólides, desinteressados pela política. Por quê? E o que é que eu chamo de política? Estou falando de causas amplas, causas sociais. Por que não nos interessamos tanto por isso? Porque a polis virou um adversário do indivíduo. E o cinismo é que melhor representa isso, né? Tanto que existem passagens e anedotas. Nós só conhecemos o Diógenes de Sinope, porque o Diógenes Laércio, 600 anos depois, reuniu cinzas dos papiros lá que queimaram da Biblioteca de Alexandria, e desses papiros ele encontrou fragmentos de conversas que o Diógenes de Sinope teve com o Alexandre. Tudo que o Alexandre fazia era redigido por seus funcionários, aquelas pessoas que andavam com ele, seus súditos, né? E duas passagens são interessantíssimas. Uma delas não é com o Alexandre especificamente, mas o Diógenes está comendo um prato de pura lentilha, que alguém deu para ele, e um amigo diz: Diógenes, você, meu caro, comendo um prato de lentilhas, podia aceitar dos seus amigos. A gente tenta te oferecer as coisas e você não quer. Puxa, uma comida de verdade. Aí ele diz: olha, meu caro, e por que você não aprende a comer um prato de lentilhas para não ter que bajular os outros? Essa é a figura do Diógenes. Outra anedota interessantíssima é o Alexandre. Ele chega para o Diógenes e diz: Diógenes, eu sou Alexandre o Grande. Aí o Diógenes disse: eu sou Diógenes, o cão. Ele disse o cínico, né? Mas o cão traduz-se assim. Aí Alexandre disse: Diógenes, puxa vida, eu te admiro.
Se eu não fosse o Alexandre, eu queria ser um Diógenes, mas me diz o que deseja e eu realizo. E aí o Diógenes diz para ele: não tire o que você não pode me dar, devolva ao meu sol. Eu estava aqui tomando sol, que você está fazendo sombra, você está na frente do sol. Então, não tire o que você não pode me dar. Então, quando ele traz esse deboche, ele mostra a vitalidade que é esse pensamento radical que é o helenismo, de um modo geral. E o cinismo representa isso. Representa uma negação da autoridade, do discurso da autoridade. E o discurso da autoridade era um discurso extremamente frágil na época, que era o discurso de um rei estrangeiro. Quando falamos da liberdade humana, que legado o helenismo deixa para essa discussão sobre a liberdade? É uma discussão extremamente contemporânea. Liberdade, ela é a capacidade que você tem de resistir aos impedimentos externos. Hoje o impedimento externo maior é o da lei e, consequentemente, também o da moral. E os filósofos do helenismo, sobretudo os cínicos, agora usando parafraseando Peter Sloterdijk num livro fantástico chamado A Crítica da Razão Cínica, são aqueles representantes, os arautos da liberdade, de uma liberdade possível numa Atenas completamente arrasada por uma sequência, uma série de guerras e por uma crise política muito forte, muito grave. Então isso a liberdade é o direito que você tem de comunicar algo. Qual era o lema da ditadura? Meu amigo achou demais, acharam ele e ele nunca mais foi achado. Ou seja, você não tinha o direito de achar, você não tinha o direito de pensar. E para os filósofos do helenismo, esse direito não poderia ser tirado. Antes tirasse a vida desse sujeito. Não à toa o Diógenes de Sinope, ele é capturado e vendido como escravo no fim de sua vida e ainda assim se torna administrador das finanças e preceptor, ou seja, educador dos filhos do seu proprietário. Ele, lamentavelmente, ele não tinha quem o defendesse e por isso ele termina a vida como um escravo, mas numa vida relativamente confortável. Ele também não teve tanta opção, a gente tem que assegurar um Diógenes que está num contexto histórico que a gente não tem como interpretar tão profundamente. Mas a mensagem que ele deixa é essa: a liberdade é você estar inteiro onde estiver, você estar só, não importa, bem, você pode estar numa mesa comendo um prato com a comida com caldo, alguém aqui está comendo vísceras estragadas de peixe, outra pessoa está comendo miolo cru de algum animal e você está ali, porque você é inteiro, você é um só, em qualquer lugar que você vá. Essa é a principal mensagem do helenismo, sobretudo do cinismo, em nome disso que nós buscamos tanto, que é o sentido da existência, que chamamos de liberdade. Tá? Obrigado pelo convite e até a próxima conversa. Os cínicos viviam rejeitando valores sociais, poder, fama e dinheiro, desacreditando que isso pudesse trazer a felicidade verdadeira. Viviam apenas de acordo com a natureza, libertando-se de convenções para tornarem-se autossuficientes. A ganância, para eles, era vista como uma forma de sofrimento, assim como alguns outros comportamentos que eles criticavam. No início do século XIX, desenvolve-se uma compreensão moderna de cinismo, que o definia como uma atitude de desdém, especialmente uma desconfiança geral quanto à integridade ou motivos professos dos outros. É um contraponto com a filosofia antiga, que pregava a virtude e a liberdade moral na libertação dos desejos. Com o real significado do cinismo, podemos entender melhor ouvindo a música Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, que retrata a liberdade moral e a liberdade de seus desejos, como é demonstrado em sua letra. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a boca, resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta.
De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa. Atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.